Amazonas contra Brusque. Chegou a hora, rapaziada. Final da Série C 2023. Os dois times, tanto o Brusque quanto o Amazonas, chegam com muita moral nessa decisão. Um time é caçula, né? Tá chegando na sua primeira final nacional só com 4 anos de vida, que é o Amazonas. E tem um time que não é tão antigo assim. O Brusque acabou de fazer 36 anos no dia 12 de outubro, parabéns, Brusque, pelo seu aniversário. Mas, cara, já é um time que carrega o peso de um título nacional, né? Foi campeão da Série D em 2019. Mas a gente quer saber quem é favorito para esse jogo de hoje, essa final que vai ser absurda. Vamos ver tudo sobre essa decisão agora aqui nesse vídeo. Fica comigo, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha, estamos aqui num vídeo especial e eu sou apaixonado por futebol exatamente igual você. Como eu falei, isso aqui é um vídeo especial, é um vídeo de pré-jogo de final de Série C, cara, aqui ó, é a primeira vez que eu tô cobrindo um vídeo de pré-jogo de final de Série C, eu tô muito agradecido por você, cara, que me dá essa oportunidade, que se inscreve aqui no canal, que comenta, dá o seu feedback, as suas ideias, curte os vídeos que eu posto aqui, cara, muito obrigado. Pretendo no ano que vem estar em loco, né? Vamos aí ver se o canal cresce para eu poder acompanhar junto com vocês, torcedores, no estádio com vocês, fazer um vídeo maneiro. Mas galera, para isso eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus familiares, torcedores do seu time e deixe o seu like. Vambora, porque a gente está rumo à meta de 30 mil inscritos e ano que vem, na final da Série C, da Série B, né? Que não tem final, mas a gente vai acompanhar os jogos de loco, em loco, se Deus quiser. Muito obrigado por estar nesse vídeo comigo. Finalmente chegamos na final da Série C, a gente que está acompanhando aqui no Torcedorismo a Série C praticamente desde ali da primeira rodada, né? Eu peguei ali o iniciozinho da Série C quando eu criei o canal. Tivemos muitas indas e vindas, tanto de Brusque quanto de Amazonas. Tivemos momentos bons, momentos ruins. Muitos times fortes já caíram, já foram eliminados. Não foi fácil, tanto para Brusque quanto para Amazonas, chegar nesse momento, cara. Foram muitas decisões, muitos jogadores que deram a vida para estar aqui. E a gente chegou à final, que vai ser Amazonas contra Brusque. Então, dois extremos do nosso país, né? Um do norte, outro do sul. E o mandante desse primeiro jogo vai ser o Amazonas. Isso aqui vai ser em Manaus, essa partida na Arena da Amazônia, porque foi decidido dessa forma antes do campeonato começar, né? O time que tivesse a melhor campanha no quadrangular final da Série C iria decidir o título dentro da sua casa. Então esse time foi o Brusque, que fez 13 pontos, foi o líder do grupo B. O Amazonas fez 12 pontos, foi o líder do grupo C. Então o Amazonas faz o primeiro jogo em casa, o Brusque vai decidir na semana que vem, domingão que vem, a grande final vai ser lá em Brusque, né? As duas campanhas foram parecidas, mas inversas, né? Foi meio contraditório o que eu falei, mas você vai entender. O Amazonas, gente, venceu os últimos 4 jogos que disputou. Então foi uma arrancada depois de um início ruim, um início turbulento, com 2 derrotas. Já o Brusque não. O Brusque começou com tudo, meu irmão. O Brusque começou com 4 vitórias. Então foi uma arrancada logo no início, garantiu seu acesso com 4 rodadas e depois o Brusque acabou controlando ali a situação, fez o mínimo que precisava para decidir em casa, né? Foi um empatezinho ali na última rodada com o São José, garantiu essa decisão dentro de casa como mandante na final. Foi o que o Brusque fez, né? Os dois fizeram 9 gols nesse quadrangular em 6 jogos. A defesa do Amazonas sofreu 2 gols a mais, sofreu 4 contra 2 do Brusque. Brusque, cara, tomou só 2 gols em 6 jogos, tá? E esses dois times chegam nesse momento com moral, porém eu vejo o Amazonas chegando mais ligado, cara. O Amazonas, esses últimos 4 jogos do Amazonas, cara, foi uma coisa de louco. O time foi muito imponente nas suas partidas, conseguiu uma vitória espetacular contra o Paysandu no Mangueirão lotado, dominou Volta Redonda de um jeito espetacular na terceira e quarta rodadas, venceu tranquilamente o Botafogo na última rodada, então chega num pique absurdo. Já o Brusque, como eu falei, implementou esse pique no início do quadrangular e depois deixou cair. Os jogadores acabam perdendo um pouco do ímpeto de competição e para retomar agora, né? Isso não é 2 e 2 são 4, não é matemática futebol, né? Mas a gente tem essa estatística histórica de que é difícil um time recuperar rápido essa competitividade como o Brusque vai precisar, né? Um time que baixou um pouco a adrenalina, conquistou o acesso, conquistou a vaga na final e agora, meu irmão, vai ter que rápido voltar para disputar uma final, recuperar ali, reagrupar o psicológico dos jogadores, porque isso é uma final nacional, meu irmão, de Série C, tá? Eu acho que o Amazonas chega em melhor fase, tá?
Esses dois times se enfrentaram uma vez nessa Série C e ao longo da história, foi a única vez. Foi na estreia, olha isso, cara. Veja isso, o primeiro jogo do Amazonas e o primeiro jogo do Brusque foi um contra o outro. E o último vai ser assim também, né? Coisas do destino, né? Coincidências. Mas esse jogo foi com o mando do Brusque, o Brusque acabou vencendo o jogo. Foi a estreia do Amazonas numa Série C, né? Tem todo esse peso. O Brusque acabou controlando aquele jogo, venceu por 1-0 na estreia, mas o Amazonas já mostrou ao que viria ali naquele jogo, fez um jogo bastante equilibrado, né? Tanto que o Amazonas era um time que vinha da Série D contra o Brusque que vinha da Série B. Então, assim, era um choque de dois times de realidades diferentes naquele momento. Não é o que está acontecendo hoje. Depois de 5 meses, 6 meses de competição, os dois times chegam em pé de igualdade e o Amazonas conquistou essa moral ao longo dessa Série C. O Brusque, gente, é um time acostumado a disputar finais, tá? Disputou 9 finais nos últimos 6 anos. Essa vai ser a 10ª final. Então, o time venceu 6 títulos dessas 9 finais que disputou. É um time muito acostumado. O Amazonas, na sua história, cara, o Amazonas tem só 4 anos de história. Inclusive, eu lancei um vídeo aqui com a história do Amazonas. Se você não viu ainda e está interessado em saber como é a criação do Amazonas até chegar esse momento, até essa final, eu vou deixar aqui em cima esse vídeo para você clicar no card e ver depois desse aqui. O Amazonas é um time que vem para a sua 3ª final da história, né? Jogou a sua primeira final na Série B do Amazonense lá em 2019 e venceu. E jogou a sua 2ª final na Série A do Amazonense desse ano e também venceu. Então, foram 2 finais e o Amazonas nunca foi vice, tá? É um time que nunca foi vice, ganhou as 2 finais. Vamos ver se mantém essa escrita de não ser vice nessa final, né? A fase do Amazonas com o Luizinho Vieira melhorou de um jeito absurdo. Se você não sabe, o Luizinho Vieira chegou ao longo desse quadrangular, né? O Amazonas perdeu os 2 primeiros jogos e o Luizinho assumiu na 3ª rodada. E, cara, foram 4 jogos no comando do Amazonas, no comando da Onça Pintada, e ele venceu os 4 jogos, cara. Então essa arrancada foi toda com ele. E com o Luizinho Vieira foi quando o Amazonas fez os 9 gols e sofreu só 1. Então ele consertou completamente o ataque e consertou completamente a defesa também, né? O ataque tá tinindo, tem Sassá, que, cara, é a grande esperança do time para essa final, é o artilheiro da Série C, ele realmente é disparado, se não me engano, ele tem 16 ou 17 gols nessa Série C, então o Sassá faz uma Série C espetacular, é a grande esperança de gols do Amazonas nessa final, mas o Luizinho Vieira não vai poder contar com o meia Rafael Tavares, que fez essa arrancada, cara, jogou demais, ele tá jogando muito. Ele tá suspenso para esse primeiro jogo da final, volta no segundo, mas ele vai fazer muita falta nesse primeiro jogo. E vai ser um jogo, vamos analisar agora o que a gente pode esperar desse jogo. Vai ser um jogo na Arena da Amazônia, já foram mais de 16 mil ingressos vendidos, se eu não me engano. Vai estar cheia a Arena da Amazônia, a torcida tá empolgada e vai ser um jogo em que o Amazonas vai tentar se impor desde o primeiro minuto, como fez ao longo desses 4 jogos com o Luizinho Vieira, tá? Se impôs. Talvez não tenha conseguido se impor ali contra o Paysandu, mas foi um time que soube lidar com a situação daquela partida, né? Mas dentro de casa, jogando contra o Volta Redonda e jogando contra o Botafogo, né, com o Luizinho Vieira, o time se impôs muito, foi muito melhor do que os seus adversários e conseguiu pressionar até fazer seus gols. A defesa não deu espaço para contra-ataques, tomou muito pouca bola chutada no gol do seu goleiro, né, não tomou muita finalização. É um time que consegue se impor. O Brusque, gente, o Brusque vem de uma fase estranha, mesmo nos últimos 2 jogos em que ele venceu, né, na fase em que ainda precisava de vitória para subir antes de garantir o acesso, foram os 2 jogos contra o Operário. Então foram 2 jogos em que o Brusque foi pior do que o seu adversário, tá? Mas, cara, teve situações ali que quando brotou a chance, o time fez. O time fez os gols, virou os jogos contra o Operário ali na reta final. Então é um time que na reta final não dorme, pelo contrário, costuma a acordar. Então o Brusque é um time que não pode, mesmo que esteja perdendo essa partida no final, não pode ser dado como morto, porque é um time que não desiste nunca e é muito bem treinado, tem um físico muito privilegiado, é um time forte fisicamente e que vai lutar até o final. Vai ser uma final muito equilibrada. Esse jogo, sendo na Amazônia, né, sendo em Manaus, cara, é total favoritismo pro Amazonas, porque, cara, a viagem que o Brusque fez, a mudança de clima, os jogadores não estão acostumados com isso, os jogadores do Brusque não jogaram ainda contra o Amazonas em Manaus, então eu acredito que eles vão sentir um pouco essa diferença, né. Então, para mim, o jogo de hoje é favoritismo
total pro Amazonas, tá, gente? Eu acho que é um time que tá jogando melhor nesse momento do que o Brusque. É um time que tá na ponta dos cascos, cara. É um time que tá iluminado. Assim como eu acabei de lançar um vídeo sobre a Série B também, e eu falo que o Atlético Goianiense tá na ponta dos cascos. O Amazonas tá na ponta dos cascos, tá iluminado. E, cara, com o apoio dessa torcida, eu acho que é favorito. Eu não acho que é muito favorito, mas é um favorito claro. Então vou dar 3 raios pro Amazonas. A onça pintada pra mim é bastante favorita. E 2 raios pro Brusque, que, cara, se o Brusque conseguir um empate, já é um excelente resultado pra levar pra sua casa. Se vencer, então, meu irmão, praticamente resolve a situação nesse jogo. Mas é o que eu não espero que isso aconteça. Eu espero que essa final vai ficar aberta, pelo menos até os últimos minutos do jogo de volta. Vai ser uma final bastante disputada. Eu lembro a você que se você for nesse jogo, pelo amor de Deus, cara, eu ainda não vou poder estar em loco com vocês nessas finais, mas se você for, filma lá a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca. Meu Instagram tá aqui embaixo, me marca, que eu vou repostar os stories de todo mundo. Não esquece de comentar o seu palpite, qual vai ser o placar desse primeiro jogo aqui, comenta, vamos ver quem vai acertar primeiro esse resultado. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você acha também. Amanhã vai ter vídeo aqui no canal contando tudo sobre esse jogo, sobre essa finalíssima da Série C. Óbvio que durante essa semana eu também vou fazer o esquenta, vou trazer as notícias dos dois times dessa última partida que vai decidir realmente quem vai levantar a taça. Então, se você não conhecia o torcedorismo, tá conhecendo agora, gostou do meu trabalho, você pode se inscrever aqui agora para me dar essa força. Deixa o seu like também antes de sair. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo de coração. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!